Olá, me chamo Eduardo de Souza Leite, sou discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, que temos como professores formadores a professora doutora Eliane Ivanovic e a professora mestra Mônica Rocha. Temos também como professor presencial o professor Cássio Farias. Vamos falar hoje sobre a disciplina de taxonomia e filogenia para o ensino de biologia. Fundamentos da taxonomia e filogenia, em uma visão sobre a classificação e evolução dos seres vivos, apresentado por Eduardo de Souza Leite, Breno de Sena dos Santos, Sauana Taline Leite Lopes e Érica da Silva Pinto. Vamos falar um pouco sobre o objetivo da taxonomia e filogenia, que é compreender como classificamos e organizamos a diversidade biológica. Isso é fundamental para entender as relações evolutivas entre seres vivos e como aplicamos esse conhecimento em áreas como conservação e saúde. Fundamentos conceituais, históricos e epistemológicos. A taxonomia classifica e nomeia os organismos, enquanto a filogenia estuda as relações evolutivas entre eles. Desde o sistema binominal de Linnaeus, no século XVIII, até as classificações modernas baseadas em genética, houve uma grande evolução. Com a teoria da evolução de Darwin, passamos de uma visão fixa para uma perspectiva dinâmica, baseada em ancestralidade e mudanças ao longo do tempo. Hoje, a ciência combina dados morfológicos e moleculares para criar classificações mais precisas. Teorias taxonômicas e classificações biológicas. A taxonomia linneana estabeleceu o sistema binominal, ou um gênero de espécies, se dizer assim. Em uma hierarquia física com Darwin, as teorias evolutivas introduziram a ancestralidade comum como base da classificação. Avanços como a taxonomia numérica e filogenia usam métodos quantitativos e dados genéticos para refinar o nosso entendimento. Atualmente, a classificação moderna combina genética, comportamento e ecologia para organizar os seres vivos. Os exemplos que incluem animais vertebrados agrupados pela evolução de características como endotermia, as plantas também, as angiospermas e gimnospermas, que são classificadas pela reprodução. Me chamo Breno de Sena. Vou falar agora sobre a sistemática e diversidade biológica. A sistemática é a área da biologia dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os organismos. Diversidade biológica, ou biodiversidade, é de extrema importância porque refere-se à variedade de vida na Terra em todas as suas formas. Taxonomia na prática. Para que a pesquisa científica possa contribuir para a conservação, é necessário estimular a pesquisa científica, planejar a pesquisa científica, fornecer recursos próprios e suficientes para a execução da pesquisa científica, esclarecer a importância da conservação da natureza e dos recursos naturais, importância no desenvolvimento de medicamentos, alimentos e estratégias de preservação ambiental. A sustentabilidade ambiental é importante para a preservação dos recursos naturais e para combate nas mudanças climáticas. A indústria farmacêutica pode contribuir para o desenvolvimento sustentável global ao adotar práticas sustentáveis. Nomenclatura biológica. A nomenclatura biológica é um sistema que atribui nomes aos organismos biológicos e estabelece regras para a sua criação. O seu objetivo é garantir que cada taxon tenha um nome único e distinto e promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos. Coleções taxonômicas. As coleções taxonômicas são acervos de espécies e amostras de animais, plantas, fungos e micro-organismos que são catalogados e organizados para fornecer informações sobre a procedência, coleta e identificação de cada um dos seus espécimes. Sistemática filogenética ou cladística.
A sistemática filogenética ou cladística é um ramo da biologia que se dedica a construir a filogenia, ou seja, a história evolutiva das espécies. Olá, me chamo Sauana Leite e vou falar um pouco sobre pressimorfia. Refere-se a uma característica que são compartilhadas por um grupo de organismos devido à sua herança ancestral. Essa característica foram presente em um ancestral comum e foram mantidas ao longo do tempo, por exemplo, a presença de vértebre e vertebrado. Apomorfia, característica derivada inclusive de um grupo específico, exemplos, árvores. Cipomorfia, característica compartilhada por um grupo derivado, mas não ancestrais, exemplo, ossos semelhantes e diferentes animais. Amoplasia, característica semelhante adquirida independente por diferentes grupos através da evolução convergente, por exemplo, a asa de morcego e pássaro. Cipomorfia, característica ancestrais compartilhada por um grupo próximo. Revenção, característica que retornam ao estado ancestral. Grupo monofilético é um grupo que inclui todos os descendentes de um ancestral comum, o exemplo mamíferos, todos mamíferos, desde o humano até o golfinho. O grupo parafilético é um grupo que não inclui todos os descendentes de um ancestral comum, o exemplo répteis, a tartaruga e o crocodilo. Protocolo de análise, matriz de informação. Protocolo de análise é um passo para analisar os dados extra informação significativa. Matriz de informação, tabela que organiza dados de maneira estrutura, com linhas, representação, característica, coluna e grupos. Matriz de dados, representação de números com valores, indicação, presença e ausência de características de cada grupo. Cladograma. Um cladograma é um tipo de diagrama que mostra a relação evolutiva entre diferentes espécies ou grupos de organismos. Eles são ferramentas importantes para entender a relação evolutiva entre diferentes espécies e para mostrar as características que cada espécie possui. Oi, eu me chamo Erika Silva e vou falar um pouco da construção de cladogramas e a realização de classificações filogenéticas. São processos fundamentais na filogenia que buscam compreender as relações evolutivas entre organismos. Cladogramas. Os cladogramas são diagramas que apresentam as relações evolutivas entre grupos de organismos com base em suas características compartilhadas, conhecida como caracteres derivados compartilhados. Estrutura são compostos por ramos que divergem a partir de um ancestral comum. O objetivo: mostrar as relações de parentesco evolutivo, não necessariamente indicando o tempo exato ou a extensão das mudanças evolutivas. Classificação filogenética. A classificação filogenética organiza os organismos em grupos, baseado em sua ancestralidade comum. Ela segue os princípios da sistemática cladística. Dá prioridade às relações de parentesco em vez de características externas ou arbitrárias. Usa grupos monofiléticos que incluem um ancestral comum e todos os seus descendentes. Rejeita grupos parafiléticos e polifiléticos que não refletem completamente a ancestralidade compartilhada. Construção filogenética. A construção filogenética envolve os seguintes passos principais: coleta de dados, identificação de caracteres, escolha de um método de análise, métodos cladísticos, métodos moleculares, construção de cladograma ou filograma, validação. Conclusão: a taxonomia e a filogenia são fundamentais para entender a biodiversidade e as relações evolutivas. As novas técnicas de análise filogenética têm melhorado nossa capacidade de classificar organismos. A sistemática moderna é essencial para a biologia e a observação. E essas foram algumas referências que a gente pegou para elaborar o texto
e dissertar ele. Muito obrigado. E esse foi o nosso trabalho de taxonomia e filogenia para o ensino de biologia no curso de Ciências Biológicas Polo Baião.